A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse. E eu quero agradecer também a você por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa, a você que tem divulgado os Instantes Finais nas suas redes sociais. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar que você pode assistir a nossa programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo YouTube em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial, e pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp do programa, está aparecendo aí na sua tela, 994661010. Se você está acompanhando diariamente o programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 7 do livro do Apocalipse. No programa anterior, nós estudamos o seguinte tema: os israelitas fiéis são os salvos de perigos iminentes. Pode, por favor, abrir a tela para nós? Isso. Esse foi o tema que nós estudamos no programa anterior, né, sobre os 144 mil judeus. Vamos relembrar, vamos recapitular aquilo que vimos, para reforçar o aprendizado. Vamos ver os textos, por favor. Então, nós vimos, depois dessas coisas, ou seja, depois da abertura dos 6 primeiros selos, o que foi que João viu? Ele disse: eu vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, e eles estavam ali com uma missão de reter os ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E nós explicamos, né, que durante o período sombrio da grande tribulação, o que vai acontecer vai ficar um calor insuportável, porque os ventos serão detidos. No versículo de número 2, nós vimos que João viu outro anjo, lá da banda do sol nascente, e ele tinha o selo do Deus vivo, e ele falou aos 4 anjos que fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então esse anjo aí aparece trazendo uma mensagem para aqueles 4 anjos. Detalhes, nós vimos que esse anjo, ele tem um selo do Deus vivo. Nós explicamos no programa anterior que haverá 2 grupos de pessoas seladas durante a grande tribulação. Um grupo será selado no sentido físico, que é aqueles que aceitarem o plano de governo do anticristo, a religião do falso profeta, que é o que nós chamamos de 666, que nós não sabemos exatamente o que é, mas tudo nos leva a crer que seja uma espécie de um microchip. Estes serão selados no sentido literal, vão receber, digamos, aquele chip. Mas haverá um grupo de judeus que serão selados, mas no sentido espiritual. Não significa dizer que eles estarão recebendo literalmente um selo, mas eles estarão sendo selados, escolhidos por Deus para uma missão ou para um trabalho específico. Veja o que diz o versículo 3. Então o anjo disse assim: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então quem serão esses que serão assinalados? São os 144 mil judeus que, durante a grande tribulação, vão receber uma missão específica, serão os pregadores do evangelho do reino milenial. No versículo 4, vejamos o que diz a palavra de Deus. Aí João diz: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós explicamos no programa anterior que alguns teólogos, alguns estudantes da Bíblia, veem esse número no sentido figurado, como que não fosse algo exato, concreto. E há também quem diga que este número aí representa os salvos, os cristãos, a igreja. E nós explicamos que nós não cremos nisso. Primeiro, nós cremos que este número é literal. Nós não vemos motivos para ver esse número como algo simbólico ou figurado. Cremos na literalidade desse número. São 144 mil. O texto ainda é claro quando diz que são 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel. Vamos passar o texto para nós vermos? Versículos 5 e 6 diz: da tribo de Judá havia 12 mil assinalados,
da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Azer, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, versículos 7 e 8, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000 e da tribo de Benjamim, 12.000. Então, nós enumeramos outras diversas razões pelas quais nós cremos que isto é literal, tanto o número, são 144 mil judeus, quanto as pessoas, são israelitas, são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, após o rapto da igreja, esses 144 mil judeus que não foram arrebatados, eles estarão aqui na terra. Por que não foram arrebatados? Porque não creram em Cristo, não receberam Jesus como seu Salvador pessoal. Como eles não foram arrebatados, estarão na terra. E eles vão pregar o evangelho do reino durante estes 7 anos de tribulação. Então, não vejo motivos para pensar que é a igreja, porque o número de salvos arrebatados com certeza é um número muito maior do que 144 mil, e os salvos que serão arrebatados são de todas as tribos, são de todos os povos, todas as línguas, todas as nações, e não apenas dos filhos de Israel. Esse foi o tema da nossa última aula, que nós estudamos o capítulo 7, versículos 1 a 8 do livro do Apocalipse. Se você deseja mais informações sobre este tema, este assunto, você pode ir lá na playlist, lá no YouTube, está aparecendo aí na sua tela, e você procura lá no playlist este programa Instantes Finais, o título é Os 144 mil, que nós já explicamos quando comentamos, quando explicamos os eventos escatológicos, se você deseja obter maiores informações. Então, a partir de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo de número 7 e vamos estudar a partir do versículo de número 8, que tem como título a visão dos mártires na glória. Veja aí essa imagem maravilhosa. É claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas para aí um pouquinho para nós explicarmos, né? Eu confesso do fundo do meu coração que eu fico emocionado quando eu vejo essas imagens, né? Eu penso naquele momento glorioso em que João teve a oportunidade, né, de estar ali diante do trono de Deus. Aí está o Cordeiro com 7 olhos, está aí essa grande multidão que são os mártires. É sobre isso que nós vamos estudar, né? Mas antes de nós explicarmos o texto, que está no capítulo 7, versículos 9 até o versículo 17, nós vamos explicar o que é um mártir. Você viu aí o título, né? Visão dos mártires na glória. Então, você sabe o que é um mártir? Talvez você não saiba, talvez você nunca ouviu falar sobre o que é um mártir. Eu posso dizer que um mártir é uma pessoa que sofre perseguição e até mesmo a morte por defender a sua fé, ou pelo fato de se recusar a negar a sua fé em Cristo. Então, quando alguém, vou dar um exemplo, o mártir é alguém que é cristão, e digamos que ele está num país comunista, por exemplo, onde existe a perseguição ao evangelho, ao cristianismo, onde alguém diz assim, olha, ou você nega esse Jesus ou você morre. E essa pessoa diz assim, eu morro, mas eu não nego a Cristo. Eu prefiro morrer do que negar ao meu Senhor. Então, mártir é isso. É alguém que dá a sua vida e não nega a sua fé em Cristo. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que o primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. Isso está lá no capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, mais especificamente nos versículos 54 a 60. Estevão foi martirizado, ele foi apedrejado por não negar a sua fé. E nesses 2000 anos de história da igreja, milhares de cristãos foram mortos em todo o mundo, simplesmente por não negarem a sua fé, pelo fato de não negar a sua fé em Cristo Jesus. Mas é interessante que a história nos mostra que quanto mais os cristãos são perseguidos e mortos, mais a igreja cresce. Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, os pais da igreja foram aqueles que lideraram a igreja depois da morte dos apóstolos. Tertuliano foi um deles. E ele disse que o sangue dos mártires
era o adubo para o crescimento da igreja. E por que ele disse isso? Porque quanto mais os crentes eram massacrados, quanto mais eles eram perseguidos e mortos, mais crescia o número de cristãos. Quanto mais se proibia o cristianismo, mais as pessoas reconheciam Jesus como seu Salvador. E de acordo com as profecias bíblicas, uma das principais características do período tribulacional será a perseguição aos servos de Deus. Inclusive, nós já estudamos o capítulo 6, versículo 9, eu quero reler aqui, mas você já ouviu a explicação sobre esse versículo, eu só quero ler. Capítulo 6, versículo 9 diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então nós vimos que na ocasião da abertura dos selos, o quinto selo mostra exatamente isso, essa incontável multidão de almas, de pessoas que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo amor do testemunho que deram. Nós vamos estudar o capítulo 13 em outros programas, mas nós vamos perceber lá no versículo 7 que a palavra de Deus diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Ou seja, é uma das características da grande tribulação. Este aqui que vai fazer guerra aos santos é o anticristo. Então eu posso dizer que uma das principais características do período tribulacional é exatamente essa perseguição aos cristãos, aos crentes, aos servos de Deus que estiverem aqui na terra. E nesse texto que lemos, capítulo 7, versículo 9, João viu outra multidão de mártires. É sobre isso que nós vamos estudar hoje, a partir do capítulo 7, versículo de número 9. Se você dispõe de uma Bíblia, esteja com a sua Bíblia, leia, confira os textos bíblicos, anote as referências e se porventura você não tem, você pode acompanhar aí na sua tela, na sua TV ou na tela do seu celular ou do seu computador, porque a equipe de arte preparou aí as imagens para facilitar a nossa compreensão e também os textos bíblicos. Então vamos ver o que diz o capítulo 7, versículo de número 9. Diz assim: Depois destas coisas, quais coisas? Bem, vamos relembrar. Depois da visão do livro selado com 7 selos, que está no capítulo 5. Depois da abertura dos 6 primeiros selos, que está no capítulo 6. Depois da visão dos 144 mil judeus, que está no capítulo 7, versículos 1 a 8. Então João teve outra visão. Vamos ver o texto, capítulo 7, versículo 9. Aí ele diz: E olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Então João viu uma multidão incontável, inumerável, ninguém podia contar. E ele disse que era de todas as tribos, todas as nações. E é importante nós lembrarmos isso, né? Diversas vezes o apóstolo João diz que a multidão dos fiéis são de todas as raças, são de todas as tribos. Isso nos ensina que não só os judeus serão salvos. Por exemplo, vamos reler alguns textos bíblicos. Por exemplo, capítulo 5, versículo 9. Veja o que diz o texto. Diz assim: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Vamos ver ainda outro texto, capítulo 14, versículo 6, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Então isso nos ensina que não só os judeus serão salvos, mas pessoas do mundo inteiro. Cremos que essa grande multidão são os salvos que hão de se converter durante o período da tribulação, através da pregação dos 144 mil judeus. Então eu posso dizer que durante a grande tribulação, é bom lembrarmos isso, haverá pregação do evangelho. Muitas pessoas hão de se converter, mas as pessoas que se converterem durante o período tribulacional
serão perseguidos, serão mortos. Hoje, aqui no Brasil, pelo menos aqui no Brasil, você sabe disso, nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade de pregar o Evangelho, de andar com uma Bíblia, de fazer culto ao ar livre, mas haverá um tempo em que não será mais possível se reunir em um templo para cultuar a Deus. Por quê? Porque haverá muita perseguição aos cristãos durante o período tribulacional. Uma das perguntas mais comuns que nós recebemos no WhatsApp do programa é se haverá uma segunda chance após o arrebatamento da igreja. Eu confesso que eu não gosto dessa expressão segunda chance, segunda oportunidade. Eu não gosto de falar sobre isso para que as pessoas não criem uma falsa esperança, para que as pessoas não se acomodem e digam assim, então se há uma segunda chance, se há uma segunda oportunidade, então eu não vou ser crente agora, e depois do arrebatamento eu me converto. Aí eu quero fazer duas perguntas às pessoas que pensam assim. Primeira pergunta, e se a morte chegar primeiro? E se antes que a igreja seja arrebatada, você descer a tumba fria? O que vai acontecer? Não haverá nenhuma possibilidade de segunda chance. Segunda pergunta, se hoje, com toda a facilidade de ser um cristão hoje, eu digo facilidade no sentido, em que sentido eu digo isso? No sentido de termos liberdade de culto, no sentido de você poder falar da sua fé em qualquer lugar, no sentido de nós podermos andar com uma Bíblia, nos reunirmos num templo, fazer um culto ao ar livre. Imagine ser cristão durante a perseguição. Imagine a pessoa durante o período tribulacional não receber o 666, não poder comprar, não poder vender, não vai poder trabalhar, não vai poder andar de ônibus, não vai poder andar de metrô, não vai poder fazer absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Então essas pessoas serão perseguidas, serão mortas. A pergunta é, será que vale a pena esperar uma, entre aspas, segunda oportunidade, que a pessoa não sabe se terá, porque a morte pode chegar primeiro, e ainda que essa pessoa esteja viva durante a grande tribulação, é saber se essa pessoa estará disposta a dar a sua vida, a morrer, a ser torturado, perseguido e morto por amor a Cristo, por amor da palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que a melhor opção é nós estarmos prontos hoje, porque se a morte chegar, estamos prontos para ir para o paraíso. E se Jesus raiar nas nuvens, estamos prontos para morar no céu. Vamos voltar ao texto, ver o que o texto diz, ainda no versículo 9. Aí ele diz que era uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Então essa multidão é vista lá no céu. Onde é que está? Na presença de Deus e na presença de Jesus. Vamos mostrar a tela, por favor, para que os nossos telespectadores vejam muito bem. Essa multidão é vista onde? Lá no céu. Foram mortos, então o corpo foi sepultado, alma e espírito, onde aparece agora, aparece lá no céu, diante de Deus, diante do Cordeiro. É o que diz a Bíblia. Estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Então, enquanto estavam aqui na terra, sofreram, foram perseguidos, foram espancados, foram torturados, foram mortos, mas agora estavam no céu, livres de todo e qualquer sofrimento. João disse que eles estavam de vestes brancas. Isso fala de pureza, isso fala de santidade. João observou também que a multidão tinha palmas. O que é palmas? Folhas de palmeira nas mãos. E de acordo com a simbologia profética, essas palmas ou folhas de palmeiras simboliza vitória, simboliza paz. Isso nos lembra um texto, não é? Que você deve conhecer. Está lá no capítulo 12 do Evangelho de Jesus, escrito por João. Capítulo de número 12, nos versículos 12 e 13. É a ocasião que Jesus entrou em Jerusalém. Veja o que diz capítulo 12, versículos 12 e 13. Diz assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém,
tomaram ramos de palmeiras, saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Então, essa folha de palmeiro, essas palmas, não é? Fala exatamente de vitórias, fala exatamente de paz. Este é o sentido do texto. Os mártires, as almas dos mártires que estão lá na presença de Deus, lá na presença de Cristo, estão de vestes brancas. Fala de pureza, fala de santidade, mas está com as palmas nas mãos. Folhas de palmeiras, representando paz e representando vitória. Parece até um paradoxo. Aqui na terra morreram por causa do amor a Cristo, por causa do amor ao Evangelho, mas chega lá de que forma? Com as palmas das suas mãos, simbolizando a vitória. Vejamos o que diz o versículo de número 10. Diz assim: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Glória a Deus. Eu lembrei-me agora da ocasião de um texto, não é, em que Estevão, já falei sobre ele hoje, na ocasião em que ele estava sendo apedrejado. No capítulo 7, versículo 56 do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse texto é maravilhoso. Estevão estava sendo apedrejado. Aí ele diz assim: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, é como se Estevão, naquele momento de dores, naquele momento do apedrejamento, daquela fúria da liderança religiosa de Israel, mas ele viu o céu aberto. E o que foi que ele viu naquela visão? Ele disse: e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E quando eu leio esse versículo 10, eu me lembrei desse texto. Diz que essa grande multidão estava dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Qual é o sentimento desta multidão? Valeu a pena. Valeu a pena nós sermos perseguidos, valeu a pena nós sermos mortos, porque agora nós estamos aonde? Nós estamos diante de Deus, estamos diante do trono, estamos diante de Cristo. E nós vamos perceber, lendo esse texto, que ele nos ensina, nos traz grandes lições. Veja o que diz, por favor, o versículo de número 11. Veja o que diz a palavra de Deus. E todos os anjos, agora aparece essa visão maravilhosa. Veja que coisa maravilhosa. É claro, isso é uma foto meramente ilustrativa. E todos os anjos estavam ao redor do trono. João agora percebe essa multidão de seres angelicais. E estavam ali os 4 animais, nós já explicamos esses 4 animais quem são, representam os querubins ou serafins, que são os anjos adoradores. Prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. Então, aqui na terra, o que foi que essa multidão enfrentou? Sofrimentos, perseguições, tribulações, angústias, mas agora estão no céu, na presença de Deus, dos seres angelicais, ali onde estão os 24 anciãos e os 4 animais. O que representa os 24 anciãos, você já sabe, representa os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Aqueles 4 animais significam ali os serafins, os seres angelicais que estão ao redor do trono, cantando, louvando, adorando, exaltando, enaltecendo, engrandecendo o nosso Deus. Veja o que diz o versículo de número 12. Versículo 12 diz assim, dizendo, o que é que ele dizia? Amém. Em outras palavras, assim seja. O que mais? Louvor. Por quê? Porque quem está no trono é digno de louvor, de ser louvado, de ser adorado. Aí ele diz, e glória. Por quê? Porque está ali aquele que está cercado de glória, que é digno de glória. E sabedoria. Por quê? Porque Deus é a própria sabedoria. Cristo é a própria personificação da sabedoria. E ações de graças, ou seja, gratidão e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém. Então observe, irmãos, nós percebemos aí que agora todo o céu se reúne, né? Os seres angelicais, os 24 anciãos, os 4 animais, juntamente com aquela multidão para enaltecer,
para glorificar, eu diria, este cântico de gratidão, este hino de vitória, de adoração àquele que está assentado no trono. Então, nós vamos perceber que todos os seres celestiais, os seres angelicais, todos eles estão agora enaltecendo, engrandecendo e glorificando o nome do nosso Deus. Veja o que diz o versículo de número 13. Aí diz assim, aí chegou um dos anciãos, e você sabe que é um daqueles que estava assentado nos 24 tronos. Não sei qual deles, nem me pergunte que eu não sei. Mas um deles chegou para João e perguntou assim, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Então, João estava ali perplexo, com certeza, vendo aquela multidão, aquele cântico, aquela adoração. Aí chegou um dos anciãos assim, estes que estão aí, quem são e de onde vieram? Só que João não soube responder. Veja o que diz o versículo de número, o próximo texto, por favor, versículo 14. Aí ele disse assim, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, eu não sei, só tu sabes. Aí ele disse, estes são os que vieram de grande tribulação. Detalhe, quero chamar a sua atenção aí, que na versão Almeida, revista e atualizada, está específico aí, dizendo, estes são os que vieram da grande tribulação. Aí na corrigida está de grande tribulação, mas na revista e atualizada diz da grande tribulação. Detalhes, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. E o que é que nós aprendemos? Que mesmo durante o período da grande tribulação, o meio pelo qual os homens, as pessoas serão salvas, é através do sangue de Cristo. Nós já dissemos isso aqui, que o poder do sangue de Cristo tem efeito proativo e retroativo. Então, Jesus morreu por todos aqueles que nasceram antes dele e por todos aqueles que nasceram depois dele. É por isso que nós dizemos assim, que Jesus morreu por nós, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aí às vezes as pessoas dizem isso, mas quando Jesus morreu, eu não tinha nem nascido. É verdade, mas mesmo assim, Cristo morreu por toda a humanidade. Então veja que o meio pelo qual os homens poderão ser salvos, mesmo durante o período da grande tribulação, é através da fé em Cristo. Veja o que o texto diz, mais uma vez, versículo 14, aí diz, estes quem? Essa grande multidão, essa multidão inumerável aí, de toda tribo, língua e nação, são os que vieram da grande tribulação, ou seja, foram mortos lá, e eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Deixa eu explicar aqui, porque talvez você seja um novo convertido e você não entenda essa linguagem. O que significa lavar as suas vestes e branquear no sangue do Cordeiro? Significa dizer isso, que a partir do momento que nós cremos em Cristo, a partir do momento que nós recebemos Jesus como nosso Salvador pessoal, nós somos purificados, nós somos limpos, nós somos santificados. É como se as nossas vestes do pecado, sujas do pecado, elas fossem alvejadas, embranquecidas, purificadas através do sangue de Cristo. E é isso que a Bíblia nos diz. É o poder do sangue de Jesus, que é poderoso para perdoar todo e qualquer pecado. Vejamos o que diz o versículo de número 15. Por isso estão diante do trono. Por que estão diante do trono? Porque eles lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Detalhe, diz assim, e o servem de dia e de noite no seu templo. Ou seja, eles que serviram lá na terra, lá embaixo, eles agora vão servir a Deus agora aonde? No céu. Vão servir a Deus de dia e de noite. A sua vida agora é de serviço, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Vamos voltar ao texto novamente. Aí diz, e aquele, versículo de número 15 ainda, e aquele que está sentado sobre o trono, os cobrirá com a sua sombra. Qual o sentido desse texto? Cobrir com a sua sombra. Diz assim, guardá-los, protegê-los. Você lembra do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É esse o sentido. Eles lá na terra, perseguidos, maltratados, humilhados,
mortos, mas agora estão guardados. Agora estão protegidos. Serão guardados pela sombra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente. Vamos voltar ao texto mais uma vez, que esse texto é muito maravilhoso. Diz assim: e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Como que diz assim: olha, acabou o seu sofrimento. Glória a Deus. A partir de hoje você não vai sofrer mais. Você está guardado, você está seguro, você está protegido agora debaixo da minha sombra. Veja o que diz o versículo de número 16. Diz assim: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Então, eu gostaria de explicar esse texto. Que coisa interessante. Nós dissemos aqui que aqueles que durante a grande tribulação se converterem a Cristo, ou estiverem na terra e crerem em Cristo nesse período, eles terão que rejeitar o plano de governo do anticristo e a religião do falso profeta. Nós dissemos aqui. Então eles não vão poder aceitar o 666. Se eles não vão poder aceitar o 666, significa dizer que eles não vão poder trabalhar, não vão poder comprar e não vão poder vender, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo de número 18. Então, se eles estiverem na terra durante a grande tribulação, como diz o texto, e não vão poder comprar nem vender, significa dizer que, além da perseguição, além dos sofrimentos que eles enfrentaram, eles também não vão poder comprar comida, não vão poder comprar água. Eles vão passar privações, vão passar necessidades. Eles vão passar fome aqui na terra, vão passar sede. Mas veja o que diz o texto, vamos voltar ao versículo 16. Diz assim: nunca mais terão fome e nunca mais terão sede. A fome e a sede que tiveram foi lá embaixo. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Essa calma aí está, o sentido real é calor. Nunca mais o sol causticante vai trazer prejuízo para ele. Por quê? Porque muitos cristãos, durante esse período, vão ter que fugir, vão ter que correr, vão ter que se esconder por conta das perseguições, mas agora estão no céu, então não vão mais ter fome, não vai mais ter sede, ou seja, não vai ter mais necessidade física, nem o sol causticante mais irá atingi-los. Veja o que diz o versículo de número 17, que é o último versículo do capítulo de número 7. Diz assim: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará. O que é que você lembra disso? Muito bem, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Então, Cristo agora vai apacentar esta grande multidão e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Que coisa maravilhosa! Depois de tanta perseguição, de tanto sofrimento, agora Cristo vai apacentá-los. Cristo vai conduzir esta grande multidão às fontes das águas vivas. Volte o texto, por gentileza. Veja o que diz, versículo 17. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Qual é o sentido desta promessa? Que é a mesma promessa que está lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, que nós vamos estudar daqui a algumas semanas, se Deus assim nos permitir. Versículo de número 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aqui explica, diz assim: e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Enxugar dos olhos toda lágrima significa colocar fim ao sofrimento. Nunca mais eles irão sofrer. Nunca mais eles irão padecer necessidades, porque agora, onde é que eles estão? Eles estão no céu. Eles estão na presença de Deus. Eles estão na presença do Cordeiro. Cristo, o sumo pastor, vai guiá-los, vai apacentá-los, vai levar às fontes das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Eu gostaria de concluir este primeiro bloco do programa dizendo que enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos ao sofrimento, às lágrimas, angústias, tristezas, frustrações, decepções. Todos nós estamos sujeitos. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra como homem, o próprio Jesus chorou.
mas nós temos uma promessa. Porque essa promessa, ela, embora o texto do capítulo 7, versículos 9 a 17, está falando para um grupo específico. Está falando para os mártires da grande tribulação. Mas lá, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, é uma promessa para todos os salvos. Haverá um dia que nós estaremos numa outra dimensão. Nós estaremos no céu, nós estaremos na Nova Jerusalém. Nós estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis. Nós estaremos livres de todo e qualquer sofrimento. Esta é a esperança que nós temos, a certeza, a convicção que nós temos em nosso coração, que um dia seremos levados, seremos arrebatados, levados às mansões celestes, como Jesus disse lá em João capítulo 14. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E quando eu for, disse Jesus, e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se você ainda não tem essa esperança, receba Jesus como seu Salvador pessoal.